Vou dividir a tela com vocês. Está aqui a tela inteira. Isso. Então eu acho que vocês estão vendo aí a. Ops! Deixa eu colocar a lista. Ops! A lista e o Maxima, né? Hoje então a gente vai resolver essa lista. É a última lista da semana, né? A última lista da disciplina. E essa lista deve ser entregue então nesse domingo. Hoje a gente vai tirar dúvida, se der tempo a gente fala tudo, se não, a sugestão da Cecília era que a gente começasse mais cedo hoje, mas eu acho que dá para a gente começar agora. Se preciso, na quinta-feira a gente volta a fazer algum comentário geral, etc. Ainda há tempo de ser resolvida para o domingo, né? Tá bom? Então vamos ver. De fato, para a gente começar a matéria, a gente vai começar aqui na questão 4. A questão 4 é o que motiva tudo que a gente vai fazer. A gente vai aqui então falar isso daqui. E para isso a gente precisa falar um pouquinho dessa aula daqui, ó, que é a equação de Euler. A penúltima aula que tem lá no Moodle. E para introduzir essa equação de Euler, foi usada a motivação dessa equação do calor estacionária. Essa é uma equação importante da física matemática aí. A gente vai considerar que a gente tem um disco como esse daqui, de raio 1, né? E esse daqui é o bordo do disco. Esse daqui vai ser importante no que a gente vai fazer. Esse aqui é o disco, esse aqui é o círculo. A gente vai supor, vai querer estudar a temperatura desse disco em alguns casos especiais. Então vamos olhar aqui, por exemplo, essa figurinha. A gente está supondo o seguinte, que nas duas faces do disco ela está isolada termicamente, mas pode trocar calor com o exterior pelo bordo, por aqui, né? Entende? Então a ideia vai ser o seguinte, olha, suponha que eu mantenha esse bordo a uma temperatura conhecida. Por exemplo, bem quente aqui em cima e menos quente aqui embaixo. Então tem aqui uma temperatura alta, uma temperatura baixa. As duas faces estão isoladas e aí você espera alcançar a temperatura estacionária. É aquela temperatura que não muda com o tempo. Isso não quer dizer que ela seja constante. Ela está no tempo, ela está fixa, mas ela pode mudar de ponto para ponto, né? E essa figurinha aqui é uma figurinha interessante, porque diz o seguinte, estacionário não significa fixo, né? Vocês estão vendo que aqui os tanques têm a altura parada, né? Porque o que entra é igual ao que sai. E nesse o que entra é igual ao que sai, as coisas ficam constantes, né? A altura fica constante, mas tem fluxo de água por aqui, né? Da mesma maneira, se a gente supor que aqui a temperatura é constante com o tempo, não quer dizer que não haja fluxo de calor. O calor pode entrar e sair, né? O que acontece para a temperatura ficar constante é que o que entra em cada ponto de calor tem que ser igual ao que sai. E daí vem essa equação que é conhecida como equação de Laplace, né? Isso aqui é o operador de Laplace e esse operador mede essencialmente esse balanço líquido do que entra e o que sai de calor em cada ponto. Tem que justificar, isso daí é uma parte importante, né? Mas a gente vai assumir que isso é verdade e dizer que a temperatura estacionária é dizer que, né, o balanço líquido do que entra e o que sai é igual a zero. Isso em cada ponto do domínio que a gente está querendo estudar. Entende? Essa é que é a ideia aí do que a gente vai fazer. Então essa é uma equação do calor estacionário, uma equação bem conhecida, e a gente vai usar separação de variáveis para estudar essa equação. Usar separação de variáveis significa imaginar que a função é um produto de duas outras funções, uma só na variável x e a outra só na variável y. No caso do disco, a gente ainda tem um detalhe importante, porque a variação do y e a variação do x não são independentes uma da outra. Por exemplo, se o x é zero,
O y aqui varia de -1 até 1. Mas se o x for meio, por exemplo, a variação do y vai ser daqui de baixo até lá em cima, menor do que o outro. E essa dependência é ruim para você separar as variáveis. Então a gente usa um recurso conhecido que são as coordenadas polares, né? Você supõe que o x é r cosseno θ e o y é r seno θ. Está aqui a interpretação geométrica disso, né? R é o raio e θ é esse ângulo daqui. É claro que aqui o x é r cosseno θ, né? Porque o r é o raio e θ é o arc cuja tangente é y sobre x. Então tá aí as coisas. Agora, qual é a importância da gente fazer essa mudança de variável? É porque, nesse caso, o raio varia de 0 até 1 para todo o θ, independente do θ. E o θ varia de 0 até 2π, independente do raio. Uau! Então, a variação do r e do θ está aqui do lado de cá, né? O r varia de 0 até 1, o θ varia de 0 até 2π, isso aqui é um retângulo. Então, é fácil agora separar as variáveis. Então, a gente vai fazer isso agora. A gente vai supor isso daqui, né? O r pertence ao 0,1, o θ ao 0,2π. É uma vantagem de ser uma coisa independente da outra. E a gente vai fazer, olha, aqui era o x e o y, eu vou colocar r e θ, né? E vou chamar essa nova função de v de r θ. Aí, calculando as derivadas parciais, usando a regra da cadeia, a gente percebe que essa nova função satisfaz essa equação, que é conhecida como coordenadas, o operador de Laplace em coordenadas polares. E aqui sim, a gente vai fazer separação de variáveis. Então, dá para a gente fazer essa separação de variáveis já aqui no maximal, né? Vamos fazer essa separação de variáveis assim, ó. Vamos supor que eu tenha v de r θ como sendo um produto, g de r e h de θ. Eu estou usando t para simplificar um pouquinho, né? Em vez de θ eu estou usando t, mas é a mesma coisa, ok? Ok. E aí eu faço agora a equação, ó, né? Eu fiz aqui a equação que tinha antes, aqui no texto, era v subíndice r, a derivada segunda com respeito a r, 1 sobre r vezes isso, 1 sobre r2 vezes outro. Eu multipliquei tudo por r ao quadrado para ficar um pouquinho mais fácil. Então, a equação, de fato, passa a ser essa daqui, né? R ao quadrado vezes a derivada segunda com respeito a r, r vezes a derivada primeira com respeito a r, e aí a derivada segunda com respeito a t desse outro negócio. Aí ficou essa equação aqui, né? Ficou essa equação. Eu divido essa equação por v de rt. Tá aqui, eu divido assim. Quando eu faço essa divisão e faço a expansão, eu tenho aqui o resultado, ó. Fica r vezes a derivada, r ao quadrado vezes a derivada segunda da g, mais r vezes a derivada primeira. Tudo divididos por g. E do lado de cá, fica a derivada segunda com respeito a t, dividido pelo próprio h. Tá vendo? Quando eu divido. De fato, se eu dividir isso daqui pelo produto, o h cancela. Se eu divido isso aqui pelo produto, o h cancela. E se eu divido esse pelo produto, o g cancela. Fica só esse fator. E o que é surpreendente é isso, né? Por isso é que a técnica é conhecida como separação de variáveis. Nessa primeira parte, só depende do r, nada de t. E nessa segunda parte, só tem o t, nada de r. Ora, como elas são independentes, o que tem que acontecer? Tem que acontecer isso daqui, olha, né? Ops! Aqui apareceu aquele problema que a Cecília conhece lá antes, né? Eu vou querer a parte dessa equação aqui, olha, é a parte
não é a parte, tá vendo? Pegou só essa primeira, tem que pegar essas duas partes aqui. Então eu vou pegar da equação 2 a parte 1, vou fazer assim, opa, a parte 1 e a parte 2. Vamos fazer aqui um pouquinho. A 1, a 1 e a 2. Né? E depois eu vou pegar, estava aqui separado, né? A parte 1 e depois eu vou pegar a parte 2 só dessa equação. Aqui a parte 2. Essa coisa não é fixa e a gente tem que ter um pouquinho de cuidado aí nesse negócio. Agora eu acho que ficou certo. Vamos fazer assim. Foi igual a essa daqui. Uau! Essa daqui, olha, aqui está a parte 2 da equação. Sim, é a parte 1. Ops, 1. Aí, e aqui também a parte 1,0. Por que eu tenho que fazer isso? Oi, aqui é a parte 2, a parte 1, não, 1, ops, o que eu tenho que fazer aqui? É a parte 1, 2. Não é a parte 1, 2, é a parte 2, 2. Oi, a parte 2, 1. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. A parte 1, e esse daqui é a parte 1, 2. 1, 3. Agora eu acertei. Puxa, tá vendo? A Cecília já teve esse problema antes e é a mesma coisa aqui. Cada hora que você faz um enter, ele escolhe uma posição diferente, né? Então, o que acontece? Essa parte aqui tem que ser igual a menos a outra. A menos a outra. Tá legal? E aí acontece isso daqui, olha. Ora, aqui quando você mexe com a variável R, né, essa daqui supostamente muda. Mas esse é igual a esse que não depende do R. Então, quando você mexe com o R aqui, de fato não mexe, porque isso daqui fica constante. E vice-versa. Então, o que que acontecer? Isso aqui tem que ser constante, ó. Daí a técnica de separação de variáveis. E esse outro também tem que ser constante. Então eu vou fazer isso daqui, olha. Eu vou pegar essa parte aqui, ó, G de R vezes a parte, aqui é a parte 1 e 2, né? E a outra vai ser a parte H de T vezes a parte 1 e 3. 1 e 3. Uau, o que tem que acontecer? Isso aqui tem que ser igual a uma constante B. Então eu passo o G multiplicando e concluo que isso aqui tudo tem que ser igual a zero. Mesma coisa eu vou fazer aqui, né? Eu vou igualar isso aqui a uma constante B, vou passar multiplicando, está aqui o resultado disso daqui igual a zero. Uau! Então a motivação é essa, ó. Por que a equação do calor é interessante? Porque essa equação que aparece aqui, ó, primeiro, é um exemplo da equação de Euler, tá bom? Então essa é um exemplo importante. E essa outra daqui é uma equação bem simples que a gente já conhece como é que funciona. E isso foi feito aqui no texto, ó, né? Você calculou as derivadas, separou uma coisa da outra e caiu nos dois problemas. Aqui o lambda foi chamado de B, porque lambda é chato de escrever lá no maxima, né? E aqui está a outra equação, né? Essa é uma equação conhecida e essa é uma equação de Euler. Essa aqui embaixo. O diferente nessa equação é que aparece esse R ao quadrado multiplicando aqui, ó, né? E eu vou querer resolver essa equação no seguinte sentido. Me interessa soluções disso que sejam bem comportadas perto de R igual a zero. Por quê? Porque R igual a zero é o centro do círculo. Então, apesar de ter essa singularidade,
esse ponto R igual a zero é importante. E é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai fazer isso aqui daqui a pouquinho. Vamos voltar lá na nossa questão e ver o que a gente já respondeu, o que não. Então aqui no item A, por separação de variáveis, tenta a solução desse jeito e obtém as equações satisfeitas por um e outro. Foi o item que a gente fez aqui. Tá bom? Então isso aqui está certo. Tudo bem. Agora justifique o fato de que a constante de separação, esse B aqui, né, a constante de separação deve ser não negativa e indique essa questão por ômega ao quadrado com ômega maior ou igual que zero. Por que essa questão, essa constante aqui tem que ser não negativa? Vamos fazer isso daqui, ó. Vamos tentar resolver essa equação. Tá vendo? A equação é essa daqui. Aí eu defini ela como sendo EQT para ser a equação na variável t. Então eu estou fazendo a derivada, mais b vezes h, e ele me pergunta se o b é positivo, ou negativo, ou zero, né? Vamos tentar, se ele for negativo, ver o que acontece. Se ele for negativo, vai aparecer o seguinte, vai aparecer a raiz de b vezes i aqui. Se o b é negativo, essa raiz é uma raiz complexa. Vezes o i, ela passa a ser real. E i aqui fica real, aqui tem um sinal de menos, aqui tem um sinal de mais. Se for real positiva, isso aqui vai para mais infinito. E isso daqui vai a zero. E se for real negativo, esse vai para mais infinito, isso vai a zero. Por que isso não pode acontecer? Ora, porque h é uma função da variável θ. E na variável θ, essa função tem que ser 2π periódica. Tá vendo? Né? Você sai daqui e tem um valor de h. Quando você dá 2π, volta no mesmo lugar. Então, essa função não pode, porque essa função explode. Né? Vamos ver se ela for zero. Se ela for zero. Vamos fazer assim. Né? Vamos ver se ela for zero. Se ela for zero, a solução é essa daqui, ó, que depende de t. Então, para ser zero e ser uma função 2π periódica, esse aqui tem que ser zero e ela tem que ser constante. Então, a solução constante pode, não tem problema nenhum. E, finalmente, tem a solução que é quando ele é positivo. Quando ele é positivo, uau, as soluções são senos e cossenos que são periódicas. Então ele só pode ser positivo, tá bom? Então esse daqui, ó, esse aqui esse daqui é assim. Então ele só pode ser positivo. Por quê? Porque a solução tem que ser periódica. E se ele for negativo, as soluções não exponenciais reais, né? Que aí vai para mais e menos infinito, nada aí funciona. Tá bom? Ok. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguma dúvida? Tudo bem? Tudo bem. Então vamos voltar lá para o nosso problema. Então ela tem que ser assim. Agora, por que além de ser positivo ou zero, né, tem que ser não negativo? Ela de fato tem que ser um número inteiro. Por que o raiz de b, o ômega, né, deve ser um número inteiro? O ômega é a raiz do b aqui, né? Ok? Eu vou chamar aqui de 2π. Pelo seguinte, olha só. Considere o gráfico da função seno de 2x, com x variando de 0 a π. O seno de 2x tem esse período, né? O período π. Mas tudo que tem um período π, se você fizer agora 2 vezes π, quando ele dá 2 voltas, né? Uma, duas, mas continua sendo 2π periódico. Então, olha só, qual é o problema? A função h não só tem que ser periódica, como tem que ser de período 2π. Uau! Então, o seno de 2x tem esse período. Também o seno de 3x tem esse período. Quer ver o seno de 3x?
O seno de 3x, o período dele é 2π sobre 3. Opa, o período isso aqui é 2π sobre 3, perdão. Olha lá, um período assim, 2π sobre 3, tá certo? Agora, se eu multiplico isso por 3, né? Se eu multiplico isso por 3, então vai ficar assim, ó. Vai ficar 2π vezes, 2π, opa, aqui tem que ter aqui. Olha só, ele dá uma volta, dá outra volta e dá outra volta. Então ele passa a ser 2π periódico também. Em geral, o que tem que acontecer? O período da função seno desse daqui, né, o período dessa função, é 2π sobre essa raiz de b, é 2π sobre ômega. E o 2π sobre ômega, vezes um número inteiro, tem que ser 2π. Ora, então o que tem que ter esse ômega? Esse ômega tem que ser um número inteiro, tá bom? Então a gente já concluiu que, poxa, para ser 2π periódico, não só a constância de separação de variáveis tem que ser positiva, como ela tem que ser um inteiro. Então, tá bom, agora a gente já conhece tudo sobre essa primeira equação, vamos estudar essa segunda equação aqui, que é um exemplo da equação de Euler. E aí a gente vai voltar nessa situação aqui, ó. Essa daqui é a equação de Euler. Em geral, você chama a equação de Euler a equação que é assim, ó, t ao quadrado, alfa vezes t, alfa vezes t, e beta vezes 1, isso daqui é beta vezes 1, né? Que são os coeficientes. Então vocês estão percebendo, já tinha aparecido aqui antes, né? R ao quadrado, R elevado a zero, né? A gente mudou os coeficientes e chamou de isso aqui a equação de Euler em geral, né? Tá certo? Essa daqui é assim. Você tem que supor que o t é positivo sempre, porque você vai considerar potências t elevado a s e a base tem que ser positiva. Ok. Para essa equação, como é que a gente resolve ela? A gente resolve ela pelo seguinte: devido a essa simetria dos coeficientes, se você tentar a solução na forma t elevado a s, quem é a derivada t vezes a derivada primeira? Fica t vezes, aqui está a derivada primeira, né? Volta a ser s vezes o próprio y. E quem é t ao quadrado vezes a derivada segunda? Está aqui, ó, a derivada segunda está aqui, vezes t ao quadrado, passa a ser um múltiplo da própria função. Então, quando você substitui tudo isso aqui na equação, vai ficar assim, né? Vai ficar aqui, olha, a derivada segunda, né? Vezes t ao quadrado, alfa vezes a derivada primeira e beta vezes a função. Você coloca a função em evidência e cai nessa equação aqui. Uau! Então, qual vai ser as soluções possíveis, né? Vai ter que ser igual isso aqui, igual a zero. Uau! Essa é uma notícia excelente, porque para a equação de Euler, né, você pode tentar a solução desse jeito, o S tem que ser raiz disso daqui, e em princípio, isso aqui tem duas raízes. Então você já tem duas soluções. Se essas duas soluções forem linearmente independentes, a solução está completamente definida, tá certo? Agora, nem sempre isso daqui tem duas soluções, né? Aqui tem sempre aqueles casos. Pode ter duas soluções reais e distintas, pode ser uma raiz dupla, ou pode ser uma raiz complexa conjugada. Então, está justificado aqui nessas contas todas, né? Depois vocês vão dar uma olhadinha nisso daí, em todas as situações. O final da história é o seguinte: se aquela equação é chamada equação inicial, tiver raízes reais e distintas, você tem essas duas soluções. E são duas soluções ótimas, né? Depende das raízes. Se forem raízes reais, você usa aquela técnica de
redução de ordem, que a gente já conhecia, tem que fazer a conta, e agora vocês vão cair, em vez de t vezes a segunda, em ln de t, em vez de t vezes a primeira, em ln de t vezes a primeira. Essa daqui vai ser super importante no que a gente vai fazer depois. E se forem complexas, assim, complexas puras, dá o cosseno do ln e o seno do ln. É uma solução um pouco complicada. E se for complexa misturada, né, complexa e imaginária, essas aqui são as soluções. Tá legal? Então essa é que é a ideia da equação de Euler. Então o que significa, voltando aqui rapidamente, significa o seguinte: eu vou tentar a solução nessa forma, substituir aqui, cair nessa equação que é a equação indicial. Ok, está aqui a equação indicial. Resolvo e vejo essas raízes. Aí eu tenho as soluções correspondentes. Vamos voltar agora no nosso problema e ver como é que são essas soluções naquele caso da equação da onda. Tá certo? Ok. Então a gente já sabia tudo daquele outro B e etc. Vamos então tentar a solução como essa daqui naquela equação, né, na equação correspondente. Nessa equação aqui. Nessa primeira equação que está aqui. Ou, de fato, nessa daqui. Essa daqui. Então, o que eu vou fazer? Devido à simetria dos coeficientes, eu vou tentar a solução desse jeito. R elevado a A. Eu estou usando A só por simplicidade aqui, né? Mas é a mesma coisa. E aí eu vou calcular nesse negócio o R ao quadrado vezes essa derivada, o R vezes ela própria, e aqui eu já sei, ó, isso aqui era o B. O B é o quadrado de um número não negativo, N, né? Ok? Então vamos ver o que vai ficar. Aqui, olha, aqui vai ficar a derivada primeira, tá vendo? A derivada segunda, ó, né? Multiplicada por R ao quadrado. Aqui fica a derivada primeira multiplicada por R. E aqui fica a parte inicial que tinha, que era essa daqui. Se a gente agora fatorar isso daqui, fatorar isso daqui, a gente coloca o R elevado a em evidência e está aqui a equação indicial. Uau! Então essas raízes são, né, as raízes aqui é N menos N, né? Você tem as duas raízes. E o menos N não pode. Por que o menos N não pode? Porque o menos N não vai ser uma coisa limitada no intervalo 0, 1. Né? A gente quer uma coisa que seja bem comportada, inclusive no zero. Se a gente tiver um expoente negativo, dá problema. Né? Então, para isso aqui inteiro, tentar a solução desse jeito. E quais são as soluções assim? São aquelas para N positivo. Uau! Então, quem é as soluções que a gente obteve até agora? Então, o R é desse jeito e o H é desse jeito. Então, as soluções são essas. Essas aqui são as soluções possíveis quando a gente faz separação de variáveis. Aí, pelo princípio da superposição, a soma dessas soluções são também solução, e essa daqui é chamada a solução geral da equação do calor. É uma soma que envolve potências e senos e cossenos. Uau! Então essa é que é a forma geral da gente colocar. Né? Esse estudo está todo feito aqui na equação, olha, né? Você volta lá na equação de Euler, né? Volta na equação do calor, separa, faz esse estudo direitinho, está aqui as soluções H, aqui aquelas soluções elementares que a gente viu, e a soma de todas elas, que passa a ser então a solução geral da equação do calor. E ainda tem uma última pergunta, né? Num caso específico que você já sabe alguma coisa da equação do calor, como determinar esses coeficientes aqui? Aí entra uma ideia boa, que é a seguinte: é o controle do que vai acontecer com a temperatura no bordo. Voltando lá naquela equação, aqui, né? O bordo
é o R igual a 1. Né? Se você conhecer isso aqui no ponto R igual a 1, isso me dá essa função aqui, ó, f de θ. E se eu conhecer a função f de θ, eu posso determinar quem são esses coeficientes aqui. Esse daqui é um resultado famoso chamado séries de Fourier. E o teorema de Fourier diz, olha, se eu conhecer a função, eu sei determinar esses coeficientes. Isso daqui tem uma ideia muito bonita que a gente viu lá nos polinômios de Chebyshev, que são funções ortogonais. Você consegue usar isso daqui, obter esses números por ortogonalidade. É uma coisa bastante interessante. E aqui tem um exemplo. Ó. Suponha que no bordo a função seja essa, uma função ela é bem especial, porque para essa função é fácil saber quem é a série de Fourier dela. O f de θ vai ser isso daqui, ó, né? O f de θ é esse. E se você faz lá os coeficientes de Fourier, ela vai ficar essa expressão aqui. Então, o coeficiente A2 é 2. E o B3 é menos 1. Então, se você substituir esses coeficientes aqui, nessa forma geral, ó, né, essa vai ser a solução da equação do calor nesse caso. E você pode, inclusive, fazer um gráfico como esse. Ó, né? Aqui está a temperatura no bordo em vermelho. Eu conheço. Eu deixo essa temperatura no bordo assim e espero alcançar a temperatura estacionária. Qual vai ser a temperatura no interior do disco? Vai ser o gráfico dessa função que está colocado aí. Poxa, é uma coisa bem interessante, né? Bem-vinda, tá bom? Então tá certo, a gente fez isso aqui tudo direitinho. Podemos fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês já tinham visto isso antes, não tinham? Só olhado por alto, nada muito específico. Não, tá bom. Então, o que é importante é o seguinte, depois disso, eu acho que vocês vão ler o texto de um jeito bem mais fácil. Né? Essa que vai ser a ideia. Então, tá. Professor, o senhor pode falar um pouco mais da questão 1, por favor? Questão 1 é a próxima questão. Exatamente o que a gente vai fazer. Para isso, eu vou precisar agora voltar para a aula 32 e falar um pouquinho do que é ponto singular, tá certo? Mas para falar sobre isso, a gente precisava daquela equação de Euler. Por isso é que falei primeiro da equação de Euler. Então, vamos ver. O que significa ponto singular? Significa o seguinte, até agora a gente tem estudado problemas desse jeito daqui, né? Em geral com t de 0 igual a 0. Né? Aqui está o caso geral, é importante a gente considerar isso, mas o que a gente vai considerar principalmente é quando t0 é 0. Bom, se o P de t0 não se anula, que foram os casos que a gente considerou até a aula passada, o que você faz? Você, por continuidade, ele vai ser diferente de 0 numa vizinhança, aí você divide a equação aqui, olha, né? Por P de t, divide aqui assim, né? E você fica com essa expressão, onde o P de t, que é essa função que está aqui, é uma função bem comportada no zero. Então você pode avaliar, ou no t0, que é o caso aqui, né? Você pode avaliar. Então você passou para o lado de lá. Se o ponto for um ponto, é chamado ponto ordinário, se ele não se anula, o que acontece? A derivada segunda pode ser expressa em termos da função, dos coeficientes e da derivada. Então, por exemplo, se eu conhecer a função e a derivada no ponto t0, eu conheço a derivada segunda no ponto t0. Uau, tá aqui, olha, né? A derivada segunda no ponto t0 é essa. Aí depois, como é que eu calculo a derivada terceira? Eu derivo isso daqui, vai aparecer uma derivada segunda, quando eu avaliar no ponto t0, eu tenho o valor dela. Então, se o ponto for ordinário, a função vai ter todas as derivadas, né, de todas as ordens, em termos dos dados iniciais,
e dos coeficientes da equação. É tudo direitinho. Então é natural tentar a solução assim, olha, né? Solução em série, né, desse negócio, porque a gente já sabe que tem. Então, se o ponto for ordinário, a solução em série é assim. E aí é aquela técnica que a gente viu dos casos anteriores. Tenta a solução em série, obtém as relações de recorrência, fica tudo direitinho. Tá bom? Ok. Mas, né, esse caso que a gente estudou da equação de Euler, olha só, o coeficiente se anula no ponto T0. Então a maneira de resolver essa equação não é aquela maneira, tentar a solução em série, não vai funcionar. De fato, as soluções podem nem estar definidas no ponto t igual a zero. Por exemplo, naquela equação 4 que a gente viu, tinha uma potência negativa, né? T elevado a menos n. É uma solução. Essa função não está definida em t igual a zero. Então essa é uma técnica diferente, uma técnica, né, que não funciona para o caso de séries. Então o ponto t igual a zero não é um ponto ordinário para a equação de Euler, né? Apesar disso, a gente conseguiu resolver, né, usando a simetria da equação, etc., né, e resolveu usando um ponto interessante. Você vai dividir de novo a equação toda por t ao quadrado, tá certo? E aí, então, como é que vão ficar os coeficientes? Aqui vai ficar alfa t sobre t2, né? E aqui vai ficar beta sobre t2. Então, se, além disso, você multiplicar por t, olha só, aqui fica alfa sobre t, né? Multiplicado por t dá só alfa. E eu faço o limite com t tendendo a zero, dá um número bom. Mesma coisa do lado de cá, né? Se eu multiplicar por t ao quadrado fica beta, quando eu passo o limite dá um número bom. Então o que a gente conclui nesse caso? Ora, isso aqui se anula no ponto t igual a zero. Então quando eu divido por ele, essa função tem problema no ponto t igual a zero. Mas se eu multiplicar por t, deixa de ter problema. Mesma observação para essa outra, o q de t aqui, né? Ela está dividida por t ao quadrado, mas se eu multiplico por t ao quadrado, ela fica boa. Então, essa é que é o fato importante. Num caso geral, né, o ponto t0 é dito singular se esse valor aqui se anula no ponto t0. Aí ele é dito um ponto singular. Agora, apesar de ser singular, se esses limites aqui existirem, o limite quando t tende a t0, né, e o limite quando t tende a t0 dessa outra, veja que é o mesmo limite aqui em cima, só que transladado para o ponto t0, né? Se esses limites existirem, além dele ser singular, ele é dito singular regular. E esses vão ser os pontos que a gente vai considerar daqui para frente, porque esses limites aí existem, né? Então vamos ver nesse exemplo daqui o que acontece. Olha só, essa equação de Chebyshev, nós já estudamos ela em torno do ponto t igual a zero. O ponto t igual a zero é um ponto ótimo para essa equação, porque esse polinômio não se anula no ponto t igual a zero. Então, no ponto t igual a zero, as séries vão funcionar, etc, etc. Mas, por exemplo, no ponto t igual a 1, em torno do ponto t igual a 1, isso aqui dá problema. E no ponto t igual a menos 1 também dá problema. Então, se você quiser estudar esse problema em torno do ponto 1 ou menos 1, séries não vai funcionar. Tá certo? Essa aqui é a ideia. Então, vamos ver. Vamos classificar os pontos, né, singulares dessa equação. Quais são os pontos singulares? São aqueles que anulam esse daqui. Ok? É claro que são esses dois aqui. Tá bom? Tá, então são pontos singulares. E eles são regulares ou não, né? Então vamos ver quem é o P de t. Eu venho aqui em cima na equação de Chebyshev, né? O P de t é esse daqui divididos por esse outro. Então tá aqui, ó, menos t sobre t2. E quem é o Q?
É o alfa divididos por 1 menos t ao quadrado. Tá bom? Ok. Agora, olha só. Esse ponto, essa função, tem problema tanto no menos 1 quanto no 1, porque anula o denominador. Mas vamos multiplicar isso daqui por t menos t0, supondo t0 igual a menos 1, né? Ok? Então, está aqui, ó. Se eu suponho t0 igual a menos 1, está aqui em cima. Ops, está aqui, ó. Eu estou multiplicando por t menos t0, né? Mas aí, olha só o que acontece. Embaixo tem o fator t menos t0. Eu fatório isso aqui embaixo, né? Eu fatório esse aqui embaixo. Fica 1 menos t, 1 mais t. Cancela, fica t divididos por 1 menos t. Quando o limite o t tende a menos 1, embaixo fica 2, fica menos 2, embaixo menos 1. Então, isso daqui, esse limite dá menos 2. Então, significa que multiplicado por isso, ela é uma função boa. E aí, esse limite deu meio. Mesma coisa aqui no caso do outro, né? Você multiplica por t menos 1 ao quadrado. Olha só, aqui cancela onde dá o problema lá em cima, né? Você faz o limite e dá 0, mas não tem problema com o limite, né? Então, isso vai ser uma coisa que é sempre acima, né? A função não está definida lá naquele ponto, menos 1 e 1. Mas, se eu multiplicar por t menos t0, passa a ser uma função boa. E já é uma função que está definida no ponto 0, etc, etc. Mesma coisa acontece no caso do Q de t aqui. Tá bom? Então, aí a gente já sabe o que é ponto singular e o que é ponto singular regular. E é fácil saber, né? Divide, pega aqui o polinômio, né? Divide por p de t, chama pzinho igual a isso e qzinho igual ao outro e faz esses limites. Pronto, está resolvido aí. Isso é bem fácil de achar. Agora, por que isso é importante? Esse aqui é que é o grande truque e foi descoberto por Frobenius, né? Frobenius já viveu próximo do nosso século aí, né? Até 1919. Ele fez o seguinte: eu vou forçar uma comparação boa. Eu vou dividir por p de t, tá aqui. Então, essa função tem problema no zero, né? Mesma coisa essa outra daqui, ó. Tem problema no zero? Ops. Por quê? Porque, né, eu estou dividindo por p de t e eu estou supondo que o p de t é zero. O p no ponto 0 é zero. Aqui eu vou supor que a notação, né, o ponto singular é esse daqui, só para simplificar as contas. Tá bom? Ok. Então eu vou dividir. Eu vou dividir e multiplicar por t ao quadrado. Oxe! Então veja, eu estou forçando uma comparação com o Euler. Eu estou forçando a comparação com isso daqui, ó. Eu dividi por p de t e multipliquei por t ao quadrado. E faço um truque sujo, um truque imundo. Deixo o t ao quadrado aqui. Ok? Ok. Aqui no t ao quadrado, eu ponho um t do lado de fora, que é o coeficiente de Euler, e o outro t eu multiplico pzinho. Uau! Então, t vezes p de t, essa função aqui é muito boa no zero. Tá bom? Mesma coisa aqui, né? Eu deixo isso tudo dentro de uma coisa só. Isso daqui né, vai fazer o papel de uma constante. Então, se o t for um ponto singular, se o t igual a zero for um ponto singular, mas for um ponto singular regular, quando eu passar o limite aqui, ó, eu vou ter essa equação. O que significa? Essa equação, que é a equação original, né? Eu dividi por p de t, multipliquei por t ao quadrado, mas é a equação original. É essa equação que está aqui em cima. Né? Ok? Ok. Ela é, né, uma perturbação dessa daqui, ó, né? Para ter próximo de zero, esse número que está aqui, ó, é próximo de P0. E esse todo que está aqui é próximo de Q0. Tá certo? Então, a ideia é
estudar essa equação a partir dessa daqui que eu sei como estudar, né? E essa daqui é simples porque a equação indicial dela é essa, ó. Uau, a equação indicial é essa daqui. Então, olha qual foi o truque do Frobenius. Ele diz, olha, essa equação aqui, essa equação original, okay? Só a equação original, ela é o seguinte, é coeficiente de Euler, está lá t ao quadrado, t elevado a zero, vezes o que está aqui dentro, que é uma função muito boa, t vezes p de t. A gente diz que é uma função analítica. A função analítica porque ela tem uma expansão em série, né? Então, a equação é coeficientes de Euler vezes função analítica. Então, eu vou tentar a solução dessa equação como sendo uma solução de Euler vezes função analítica. Uau, olha que ideia interessante. Parece uma ideia boba, mas o Frobenius acertou na mosca. Até hoje, desde então, é a única forma que a gente tem de resolver essas equações, é desse jeito. Então, agora sim, vamos falar desse problema. Esse problema, se vocês olharem, é exatamente o problema número 1 da lista. Esse problema que está aqui, foi trocado o t pelo x, mas é exatamente a mesma questão. Então, está aqui a questão, para você estudar isso daqui. Quem são os coeficientes? Está aqui o p de t, está aqui o q de t, né? Okay? E está aqui o r de t. Esses são os coeficientes. O p de 0 é 0. O p de 0 é 0. Né? Ok. O que a gente vai fazer para isso daqui? Verificar que ele é um ponto singular regular para essa equação. E usar o método de Frobenius para obter um sistema fundamental de solução em torno desse ponto. Então, como p de 0 é 0, ele é singular. Vamos ver se ele é singular regular. Então, está aqui, ó, p de t é isso. No 0 dá problema. Mas se eu multiplicar por t, no 0 não dá mais problema. Essa função que está aqui, ó, é muito boa no ponto t igual a 0. Tá vendo? E o limite deu essa daqui, né? Essa outra também, ó, dá problema no ponto t igual a 0. Mas se eu multiplicar por t ao quadrado, não vai ter problema nenhum no ponto t igual a 0. Ficou assim, né? Então, ele é um ponto singular regular. Então, esse problema, de fato, é uma perturbação desse daqui, ó. Tá vendo? Aqui está o P0, está aqui o P0. Aqui está o Q0 está esse daqui, ok? Então, essa é uma equação de Euler que dá para estudar tranquilamente, né? Tá aqui, ó, essa aqui é a equação indicial. Quais são as raízes? 0 e meio. 0 e menos meio. Uau! Então, essas funções t elevado a 0 e t elevado a meio formam um sistema fundamental de solução para essa equação de Euler. E o que isso tem a ver com essa equação aqui em cima? Olha, o método de Frobenius diz o seguinte: eu vou tentar a solução da equação original como sendo solução de Euler vezes função analítica, que é uma função em série. Uau! Então, isso daqui. E nesse caso, quem que tem que ser o S? O S tem que ser ou 0 ou menos meio. Ou 0 ou menos meio. Tá bom? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, a conta aqui está feita, no caso em que S é geral, para ilustrar o que está acontecendo. E essa conta é um pouquinho longa, porque foi feito com S, ilustrando o caso geral, etc. Foi preciso definir essa função para simplificar as contas, depois definir essa outra função para também simplificar as contas, e no final eu chego nas relações de recorrência, que são essas relações que estão aqui. É um pouquinho diferente das relações de recorrência que a gente obteve anteriormente. Veja que o A0 determina o A1. E tanto o A0 quanto o A1 vão determinar o A2 aqui, ó. Faz K igual a 0,
aqui eu tenho o A0, aqui eu fico com o A1, esses dois determinam o A2. Aí, se eu conhecer o A2, o A1 junto com o A2 determina o A3. E o A2 junto com o A3 determina o A4 e assim por diante. Aí eu vou fazer essas contas. Então, olha só como é que vai ficar a primeira solução. A primeira solução vai ser o seguinte: quando você olha para cá, fica parecendo que você só tem uma função, né? Você só tem uma função para cada raiz. Como você tem duas raízes, você tem duas soluções. Então, se eu fizer o A0 igual a 1 nessa brincadeira, faço esse cálculo. Esse cálculo não foi feito na mão, né? É uma conta simples, mas foi feita no computador, que eu não sou besta, né? Aí está aqui, ó. Essa é uma das soluções. E essa solução é muito boa, porque aqui não tem o T, uma potência negativa, né? Essa solução, por exemplo, ela é ótima perto do T igual a 0. Não é o caso da outra solução. A outra solução é assim, ó. A outra solução é essa, fica T elevado a menos meio, e aí a gente faz essas continhas para o outro caso. Deu essa daqui. Por exemplo, essa solução, por causa disso, vai ser muito mal comportada perto da origem, né? Se você fizer o limite com T tendendo a 0, né, essa parte de cá vai tender a 1, essa parte de cá vai tender a 1, mas aqui vai tender a infinito, né? 1 sobre uma coisa que tende a 0. E isso aqui explode perto daquele problema. Tá bom? Então, com isso, a gente já consegue, então, resolver a equação, o problema 1 aqui. E vocês vão perceber o seguinte: apesar de ser sofisticado a ideia, etc., todas as perguntas aqui são imediatas. Vamos ver como é que ela vai funcionar. Então, a gente começa lá do zero, faz isso daqui, ok. Aí a gente faz, a pergunta é: quais são os pontos singulares dessa equação? Ora, o ponto x igual a 0 é um ponto singular, mas o outro ponto singular é o x igual a menos 1, porque anula o denominador. Então, essa pergunta você resolve assim: pega o coeficiente e manda resolver ele igual a 0. Tem 0 e menos 1. Ele pergunta: é o único ponto singular? Claro que não, né? Tem dois pontos singulares aí. Tá bom? Ok. Agora, qual é a equação indicial desse problema? A gente viu lá no texto qual que é, né? Você define os outros coeficientes, tá aqui, né? Define os outros coeficientes, o Q, o R, o P e o Q, e faz o limite com x vezes P de x, e o limite com x2 vezes Q de x. O limite dá 3,5 e 0, como a gente queria. Qual é a equação indicial? A equação indicial é essa daqui de cima, né? R que multiplica isso, que tem essas raízes como a gente viu. Então, em x igual a 0, a equação indicial é essa daqui. É de fato essa, né? Veja que se eu multiplicar essa daqui por 2, eu tenho exatamente essa equação que está aqui. Então, está certa essa equação indicial. Ok. Aí tem uma outra pergunta interessante, que a gente não abordou com muito detalhe, porque a gente está com pouco tempo, mas é o raio de convergência daquelas séries. Como é que aquelas séries funcionam, onde é que elas são convergentes, etc. O raio de convergência funciona assim, ó. Eu venho aqui, tenho esse ponto singular, ok? Ok. A partir desse ponto, eu vou aumentando tanto para a esquerda quanto para a direita, até encontrar o primeiro ponto singular diferente desse daqui. Se eu fizer isso, eu vou parar no menos 1, né? Ok. O raio disso, a distância entre os dois, é 1. E esse é o raio de convergência da série. Então, isso é uma regra geral. Qual é o raio de convergência da série? É a distância entre os dois pontos, entre os pontos singulares, né? Nesse caso, a distância entre o 0 e o menos 1, que é 1. Então, essa daqui está correta assim, tá certo? Ok. Depois você pergunta: as soluções permanecem limitadas com x tendendo a 0. Veja, não é preciso fazer aquelas contas.
quem é que serão as soluções? É solução de Euler vezes função analítica. Ok. A solução de Euler tem as soluções de Euler tem esse daqui e esse daqui, que é lá, né? Tá aqui, ó. Essa daqui é a equação inicial e essas aqui são as soluções de Euler. Ora, tem uma raiz negativa, então vai aparecer uma potência de t elevado a essa raiz negativa. Então é claro que quando x tende a zero, ela não é limitada. Então veja, para a gente saber as qualidades analíticas da solução, você não precisa resolver. Você já sabe que uma vai ser boa, mas a outra não. A outra vai ser um expoente assim. Tá bom? Então tá aqui, né? O raio de convergência é a distância entre os pontos, em x igual a zero. Essa solução correspondente a essa daqui não é bem comportada e essa função não é analítica lá naquele ponto. Tá bom? Isso daí? Ok. Poxa, eu acho que deu aí para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo. O Luiz tinha pedido para a gente resolver essa questão. Ficou mais ou menos claro, Luiz? Ficou sim, professor. Muito obrigado. Melhorou um pouquinho, né? Ok. Então, Sim. olha só. Agora a gente vai fazer bem rapidamente o caso geral. E para isso a gente vai precisar voltar aqui. O que é um ponto singular regular? Né? Você vai considerar essa equação, essa daqui, e vai supor que o P de zero é zero, né? Que suponha que, né, é um ponto singular regular, então isso aqui acontece. Tá bom? Ok. Como é que você faz no caso geral? Você faz aquele truque. Multiplica por t ao quadrado, divide, cai nessa equação aqui, olha, que é a equação de Euler associada a essa daqui. Aí você diz que esse aqui, que é a equação inicial dessa daqui, é também a equação inicial dessa. Tá legal? A equação inicial dessa daqui. E aí o resultado, que está bem justificado aqui, é o seguinte. Pega as raízes dessa equação aqui. Pega as raízes dessa equação, tá certo? E suponha que a maior raiz é o S0. Então, naquele caso que a gente estudou, o S igual a zero era a maior raiz, porque a outra era menos meio. Né? Okay. E aí, como é que vai ser a solução desse problema? A solução desse problema depende dessas raízes. E depende assim, ó. A primeira solução vai ser sempre essa. Uau! É aquela que a gente construiu, né? Naquela construção que a gente fez, é essa solução aqui, ó. Essa solução sempre vai existir. O problema é a segunda solução. Por exemplo, se eu tiver uma raiz dupla, como é que fica a segunda solução? A segunda solução vai parecer muito com o Euler. Lembra que no caso do Euler, no caso de raiz dupla, aparecia o Ln. A gente fez isso daqui usando o método de redução, etc. Então, a segunda solução vai parecer com essa daqui. A segunda solução vai parecer com essa. E tem um problema em que, às vezes, se a diferença entre as duas é um número inteiro, pode dar problema na relação de recorrência. E aí a solução geral vai ser essa, ó, sendo que esse C pode ou não ser zero. Então a solução vai ser ou desse tipo, ou, na pior das hipóteses, incluir um múltiplo dessa outra daqui. Mas, em geral, por causa do Ln, essas segundas soluções não são bem comportadas perto da origem. Na maioria das vezes, você fica só com essa primeira solução aqui, ó, tá bom? Então, tá aí a ideia. A gente vai fazer isso, então, e a gente vai agora usar essa técnica para resolver essa equação aqui, ó, né? Mas vamos fazer isso na próxima aula. Vai dar tempo da gente resolver, porque agora a gente já está bem em cima aí da hora, né? A gente vai resolver essa equação e essa outra daqui, ó. Dá para a gente fazer aí essas duas
resolver essas duas questões. Agora, é importante o seguinte, tendo tempo, olhem com antecedência e venham com dúvidas prontas. Né? Porque eu posso falar tudo, vocês ouvirem, se vocês não tinham dúvida, não vai ajudar muito. Né? Então, tentem tirar as dúvidas dessas duas questões que a gente vai discutir na próxima aula, tá bom? Então, tá aí direitinho, eu acho que a gente viu tudo bem, né? Eu vou parar de gravar agora.